Olá, meu povo, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Pode Mais Saúde. Hoje a gente vai ter um tema incrível com duas pessoas incríveis aqui. Eu sou Natália Pestana, sou interna de medicina, dona da clínica Pestana Integrativa. E hoje temos um dos parceiros da nossa clínica conosco, que é o professor Hélio, formado em biologia e também de reprodução assistida. E com ele temos o Dr. Caio, que é ginecologista e obstetra e também tem a especialização de reprodução humana assistida. Hoje o assunto vai ser incrível e eu espero que vocês gostem. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. É uma honra ter vocês aqui, principalmente você que foi meu professor. Eu acho assim maravilhoso a gente ser parceiro hoje no trabalho e vocês estarem aqui comigo. E eu adoro o tema de reprodução assistida, então eu estou muito contente com o assunto de hoje. Se vocês quiserem se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da experiência de vocês, da formação de vocês, fiquem à vontade. Eu fico feliz por estar aqui e ser convidado seu e ver o quanto que você evoluiu e está Obrigada. evoluindo, né? E eu espero que você seja uma futura parceira nossa, né? Em Também. reprodução também. A Também gente espero. vai costurar isso junto. Bem, eu sou o Hélio, como a própria Nath falou, eu sou especialista em reprodução humana assistida também, em microbiologia, parasitologia, e hoje gerencio o laboratório do AOC, e vai ser super legal esse bate-papo aí. Vai mesmo. Eu sou médico ginecologista também, com especialização em reprodução assistida, atuo na área e vai ser um prazer compartilhar conhecimento com todo mundo. Ai, gente, que incrível. Vamos lá. Gente, como que surgiu isso do desejo dos dois de fazerem a reprodução assistida? O meu partiu de uma dor de colegas, amigos próximos que tinham o desejo de ter filhos e, infelizmente, na tentativa, eles batiam com um grande problema que era custo, acessibilidade ao tratamento. Então, não era uma forma muito, não era assim, um caminho muito fácil para se percorrer. Então, essa dor me motivou muito a buscar a especialidade e trabalhar a respeito disso. Como eu tenho uma experiência em gerenciar custo dentro da própria gestão de serviço de saúde, eu procurei formas de criar uma empresa que pudesse unir tanto a especialidade de reprodução e oferecer o que tem de melhor dela dentro dessa clínica, trazer profissionais que vão representar muito no tratamento e fechar essa parceria para que possa evoluir entre procedimentos que encarecem o tratamento e a gente possa dar acessibilidade para essas pessoas. Então, eu acho que essa dor foi o que me motivou muito a ir em busca da especialidade. O meu, Nath, foi foi parecido com o Hélio. Eu acho que a oportunidade de você trazer, né, a casais que desejam ter filhos, né, e que não conseguem, acaba sendo uma frustração muito grande. Então, você conseguir ajudar, acaba trazendo uma gratidão pra gente também, né? Esses desafios do tratamento. E sempre foi uma área que eu sempre gostei, né? Sempre gostei da ginecologia e obstetrícia. E a reprodução vem pra, acho que, completar esse ciclo, né? Que a reprodução é a fronteira entre a ginecologia e a obstetrícia, né? Sim. Então, é uma área bem desafiadora, assim, sempre gostei. E sou bem realizado fazendo reprodução assistida. Ah, eu acho mágico poder pegar assim casais que têm o desejo de ter filhos, não conseguem, ou até mesmo casais homoafetivos que não querem só a adoção, né? Eu acho assim incrível, também acho muito bonito ver a formação ali da vida. Eu fico vendo vídeo, gente, da implementação, eu acho surreal, surreal. É incrível. E assim, a reprodução assistida, ela tem critérios para ser indicadas, certo? Quais seriam esses critérios? Geralmente, um casal que está tentando há mais de um ano engravidar e não consegue pelas formas naturais, tem que pelo menos procurar um ginecologista para fazer uma investigação inicial. Então, investigar tanto o homem quanto a mulher, né, com os exames específicos, para tentar diagnosticar qual a causa dessa infertilidade, né? Sabendo que tem tratamentos que não precisam desses tratamentos de alta complexidade, né, a FIV, tem alguns que conseguem ser
realizados com um tratamento que a gente considera de baixa complexidade. E o primeiro passo, com certeza, é esse. Procurar ajuda. Se você está tentando há mais de um ano e não consegue engravidar, procurar ajuda de um ginecologista, né? E começar essa investigação. Daí, assim, quais patologias estariam envolvidas que faria uma mulher não conseguir engravidar? Porque, por exemplo, hoje em dia fala muito da síndrome do ovário policístico, né? Aí fica assim, não, eu tenho SOP e eu não consegui engravidar. Só que tem mulher que tem SOP e engravida na primeira tentativa. Então, assim, quais são as patologias mais comuns da infertilidade? Por incrível que pareça, a gente estava conversando sobre isso antes da gente começar mesmo. E eu ainda comentei com o Caio ainda que uma das nossas preocupações é o que tem aparecido muito em pacientes mais jovens. No caso da endometriose também, né, Caio? Com certeza. Existem inúmeras patologias, né, Nath, que podem levar à infertilidade. Hoje em dia, o que é muito comum nas clínicas, geralmente por conta não seria o estilo de vida, mas hoje a mulher, quando vai ter filho, ela prioriza, às vezes, acabar a faculdade, conseguir um bom emprego, esperar alguns anos. E, às vezes, quando ela vai pensar na vida reprodutiva, às vezes ela já está com uma idade mais avançada. Então, esse é um público bem importante das clínicas, né? Então, uma mulher com a idade mais avançada, né? Que já tem a reserva ovariana um pouquinho mais baixa. Endometriose também, eu estava conversando até com ele que hoje a impressão que a gente tem é que está cada vez mais prevalente. Às vezes, pacientes jovens assim, fazem a investigação, faz o exame, a gente vê que tem uma endometriose grave que acaba cursando com infertilidade, né? Tem outros problemas de mioma, às vezes o fator masculino também é um fator importante para não conseguir a gestação, né? Então tem que ser tudo investigado, né? Ou se as trompas são trompas funcionantes, tudo isso a gente tem que investigar nessa investigação inicial. E para fiz a investigação, ela tem um diagnóstico, por exemplo, da endometriose. Ela ali tá tentando engravidar, fez a cirurgia para corrigir a endometriose, ainda assim não tá conseguindo engravidar. Quais assim são os passos iniciais quando ela chega numa clínica para reprodução assistida? O inicial, primeiro, Nath, é ver se as trompas são trompas pérvias, né? Porque muitas vezes a endometriose cursa com obstrução tubária. Ela é uma doença inflamatória pélvica, então pode causar distorção das trompas, né? Ou mesmo até obstrução. Isso impediria uma gestação natural. Então, acho que um dos primeiros passos é ver se essas trompas são pérvias. Se tem um acometimento do ovário, que a gente sabe que quando a endometriose implanta no ovário, ela acaba cursando com com um consumo mais rápido da reserva ovariana da mulher. Então, o inicial basicamente seria isso, né? Verificar se às vezes a mulher tem um problema chamado adenomiose, né? Que é como se fosse a endometriose no útero, que também é um fator importante de infertilidade. Então, essa investigação, se as trompas são pérvias, se acomete o ovário, ou se tem associada a adenomiose, é o principal a ser feito. E puxando um pouquinho pro lado do L, assim, quais são os exames laboratoriais que a gente começa a pedir para conseguir fazer a reprodução assistida? Eu acho que para a investigação do homem, o básico de tudo é o espermograma. E o espermograma não é um espermograma convencional comum que é feito, que costuma ser feito em qualquer laboratório. Tem que ser um espermograma específico, que a gente costuma dizer que é por morfologia de Kruger, ou morfologia estrita, que é um método que ele vai olhar para o espermatozoide e ele vai avaliar todas as peças que pertencem ao espermatozoide e verificar se ele segue padrões de qualidade. E essa qualidade é o que vai nos dizer se esse espermatozoide se ele possui um grau maior de conseguir obter a fertilidade. Então, quando a gente olha para o exame, o valor de referência para esse tipo de exame é acima de 3%. Enquanto que no espermograma convencional feito em outros laboratórios, esse valor de referência chega a ser acima de 30%. Ou seja, o rigor em olhar para um espermatozoide na avaliação de espermograma, no método convencional, os espermatozoides mais atípicos, ele acaba sendo contado às vezes como um espermatozoide comum. E isso pode ser um fator que no final gera bastante diferença, né, Caio? Com certeza. Isso que o Hélio falou é bem importante, porque a gente vê
quando o paciente, né, faz espermograma numa clínica especializada, então com um andrologista mesmo, às vezes ele vem com o espermograma feito num laboratório, às vezes que não tem um equipamento tão sofisticado, aí vem aparentemente normal, aí a gente pede para repetir num laboratório mais confiável e às vezes vem com alterações que a gente nem tinha sido verificado no espermograma comum, né? E essa morfologia de Kruger é algo que os profissionais que fazem são bem criteriosos, né? E sem contar ainda que, além desse teste, tem um teste de fragmentação de DNA também, Uhum. que é voltado para o fator masculino, que é o espermatozoide. Os espermatozoides, ele pode aparecer bonitinho na contagem, na morfologia, mas a avaliação genética do material que está no espermatozoide, ele pode estar todo comprometido. Uhum. É como se fosse ver a qualidade. Isso. Exatamente. E essa fragmentação de DNA, ela pode impactar e muito também no desenvolvimento, dependendo se for uma FIV clássica, pode Uhum. até conseguir inseminar, mas se for uma ICSI também. Então, assim, na fragmentação de DNA aumentada, esse blastocisto, no desenvolvimento do blastocisto, ele pode não chegar a um desenvolvimento perfeito. Uhum. Então, avaliar a qualidade de todo o material espermático é muito importante. Então, não basta, às vezes, só o homem ir no laboratório fazer um exame de espermograma comum. Ele pode fazer um exame de espermograma comum no laboratório e vir normal. Mas isso nada garante que esse espermatozoide tenha qualidade suficiente para atingir o objetivo esperado. E na mulher, como que é feito assim a mensuração da qualidade do óvulo dela? A qualidade do óvulo, Nath, na verdade, a gente só sabe a qualidade quando coleta ele, né? E infelizmente a gente não tem técnicas para melhorar antes da coleta. Os critérios que a gente mais predizem, né, se é um óvulo bom ou ruim, geralmente está mais ligado à idade. Então, a mulher mais jovem tem mais chance de ter um óvulo bom, uma mulher, às vezes, com a idade mais avançada, geralmente esse óvulo é mais envelhecido. Porque, infelizmente, ao contrário do homem, a mulher ela já nasce com todos os óvulos que ela vai ter durante a vida dela. Então, durante esses anos, esses óvulos também passam por um processo de envelhecimento. Então, comparar assim uma mulher que quando é mais jovem, quando é mais velha, geralmente quando ela é mais velha, a chance de vir um óvulo de pior qualidade é muito maior. E assim, tem um método que o pessoal agora tá falando bastante, que é de congelamento de óvulos, né? Teria uma faixa etária melhor para se realizar essa coleta para deixar congelada? E por quanto tempo poderia deixar congelado? O ideal seria fazer antes dos 35 anos. Se a mulher tem desejo de engravidar, mas não tem menos de 35 anos e não deseja ser mãe nos próximos anos, o ideal seria ela fazer esse congelamento antes, né? Então, quanto mais jovem ela fizer, melhor, né? Mas dos 35 para frente, a gente considera que são óvulos bons, né, de boa qualidade. Dos 35 para frente, não que não vão ser óvulos bons, mas a chance da qualidade ser melhor quando ela é mais jovem é muito maior. Daí ele pode ficar congelado por quanto tempo no laboratório? Não tem um tempo Eu acho que definido. eu tenho um tempo definido. Não tem um tempo. Nem o óvulo, nem o embrião. Então, às vezes, do momento que ele foi congelado, por exemplo, assim, a mulher congelou com 30 anos e ela vai usar esses óvulos com 40 anos, no momento do descongelamento, a gente considera como se fosse um óvulo de 30 anos, né? De uma mulher de 30 anos. E quando você fala de qualidade do óvulo, existem vários fatores que podem impactar na qualidade do óvulo, até mesmo no momento em que a paciente passa pelo tratamento. Se ela fizer um tratamento muito agressivo na recrutação de hormônio para poder obter esses óvulos, ele pode também piorar a qualidade dos óvulos. Não é, Caio, no caso? Assim, antigamente tinha esse conceito que quanto mais óvulos, às vezes tinha piores resultados na reprodução. Mas, na verdade, estava mais associado, porque antigamente não tinha tinha mais transferências a fresco. Então, que seria assim, a pessoa recruta os óvulos e logo no mesmo ciclo faz a transferência do embrião. E às vezes vinha com resultados piores. Mas não estava tão ligado à qualidade dos óvulos. Na verdade, por conta desses hormônios estarem mais aumentados, esses hormônios agindo no endométrio que prejudicava ele. Então, às vezes era um bom embrião, mas o endométrio não estava tão favorável, né, por estarem em doses suprafisiológicas. E às vezes
evoluir com resultados piores. Então, hoje, como a maioria dos tratamentos é o que a gente chama de freeze-on, né? Então, coleta os óvulos, fertiliza, congela o embrião e depois pensa em transferir no próximo ciclo, aí aumentou muito a qualidade assim, as taxas de sucesso, né, do tratamento. Então, para fazer a implementação, tem um momento certo ali no ciclo da mulher. Tem um momento certo. Que o endométrio tem que estar mais grossinho para anidação. Exatamente. Olha, eu não sabia desse detalhe. Uhum. E assim, um casal, eles vão, fazem todos os exames, tudo, Uhum. e dá que o homem ou a mulher não tem ali um material de boa qualidade. Às vezes tá fazendo várias vezes a fertilização e não tá rolando por conta da mulher. Uhum. Vão e pegam um óvulo externo ou um espermatozoide externo. Uhum. Eticamente, como que funciona isso? De pegar de um banco doador? Assim, tem duas opções, né? Ou a pessoa pega de um parente até 4º grau, a mulher, né, um óvulo, ou de um banco um banco de óvulos, mas anonimamente. Então, nem a paciente que doou sabe para quem que vai, nem a paciente que está recebendo o óvulo sabe de quem que é. Uhum. Ou de um parente até 4º grau, né? Que ela pode fazer a doação. O que também acontece hoje em dia, que seria no processo do tratamento, a doadora, né? Às vezes, assim, a mulher que precisa receber o óvulo, vamos supor, uma mulher mais velha, que não tem óvulos, precisa desses óvulos. E aí, uma mulher mais jovem, com uma boa reserva, que por algum motivo também precisa do tratamento da FIV, não consegue custear o tratamento. Então, às vezes, essa mulher pode doar esses óvulos para a pessoa que vai receber, né? Sem saber quem que é uma das outras. E a pessoa que vai receber custeia o tratamento para essa que está doando. Mas uma não sabe nem de quem que veio, nem para quem que vai. Ela só vê ali características Então, da pessoa. Vê idade, né? Características, características físicas, se tem algum problema de saúde. Mas, assim, a identidade, nome, foto, isso não tem. As chances de um aborto numa FIV são as mesmas de uma natural? De uma tentativa natural? Essa pergunta é complicada, Nath, porque assim, geralmente, muitas vezes, por exemplo, aconteceu a fertilização. Se é um embrião aneuploide, né, um embrião cromossomicamente anormal, muitas vezes não é uma gestação que vai para frente. Então, às vezes pode ter acontecido, mas a mulher nem sabe que engravidou. Como na FIV a gente sabe que a gente tá, vamos supor, fez um embrião que a gente não sabe as características cromossômicas dele, né? Então, às vezes, e não biopsiou, não fez nada, se for um embrião aneuploide, dificilmente vai engravidar, né? Então, às vezes, a gente pode ter a impressão que na FIV tem mais aborto, né? Mas acho que é porque a gente tem um maior controle, né? Uma maior atenção se a mulher engravidou ou não, que às vezes, naturalmente, ela pode até ter acontecido a fertilização, mas foi uma gestação que não foi para frente. E hoje em dia os laboratórios eles oferecem muito deste exame que é a biópsia embrionária, se chama PGTA. Aí o que acontece? Eles fazem a biópsia do embrião para verificar o número de cromossomos e também para ver se o embrião possui alguma doença genética que não vai levar para frente. Então, a maioria dos casais eles recebem já a proposta de biopsiar todos os embriões que vão para transferência antes de transferir. Porque é uma forma de você não fazer o paciente passar por um estresse emocional. Então, é todo o cuidado que geralmente o laboratório tem com o paciente. E é claro que é um procedimento que vai custear mais o tratamento, né? Então, depende muito também do poder aquisitivo do paciente, porque dependendo das situações, realmente arriscar, transferir e chegar nessa situação. E no caso, assim, da análise de anátomo patológico, ela também acontece quando a mulher tem abortos consecutivos, né? Sim. Aí vai para análise e verificar toda a investigação da causa para poder até mesmo ver se tem algum problema de conciliamento genético que tem que ser feito. E deixa eu comentar com você, Caio. Teve uma situação que um colega conhecido passou, que eu não sei se já aconteceu isso com vocês lá, mas o paciente passar por um tratamento de FIV, todo o preparo, todo o processo,
e não ter feito um exame básico que é o cariótipo. E no fim o cariótipo chega lá no final, fala por que não está tendo sucesso, vai ver o cariótipo do paciente. Tinha alteração. Tinha alteração, É. cara. Ou era translocação, ou era síndrome de Klinefelter. Entendi. O cariótipo, hoje, pela literatura, é um exame que a gente tem que pedir. Faz parte da E esse investigação. cariótipo seria como? Assim, só o pessoal de casa entender. O cariótipo. Pode explicar? falar? Não, pode falar. O cariótipo seria pegar, ver a avaliação. Cada pessoa tem 46 cromossomos, né? Que é que a gente considera um paciente euploide, né? Então, se a pessoa tem 46 cromossomos, é o normal. Se a pessoa tiver um cromossomo a mais ou um a menos, pode dar algumas repercussões que nem sempre são diagnosticadas. Então, igual ele falou, a pessoa tinha a Klinefelter, né? Que pode cursar com infertilidade. E às vezes a pessoa não pede, né? O médico não pede, a pessoa faz todo o tratamento e às vezes o problema estava em algo que poderia ter sido diagnosticado lá no comecinho. Antes de iniciar o tratamento. E aí tem algumas situações que são translocações. Às vezes você tem os 46 cromossomos, mas você tem as translocações de parte de um cromossomo em outro e fica emendado. E aí, para quem nunca viu um cromossomo, ele é um xizão, né? E aí o que acontece? Você pode ter a translocação de uma parte desse cromossomo em outra e gruda, e aí fica fica balanceado e a pessoa não manifesta sintoma. E quando vai para uma reprodução, onde é a divisão dos cromossomos e vai de forma equilibrada para cada gameta, isso pode gerar um problema de fertilidade. E um exame básico desse faz muita diferença, antes de tudo. Às vezes pensa em tantos detalhes e esquece Do basiquinho do ali, básico. né? Exatamente. Esse controle da divisão dos cromossomos, ele é visível enquanto está fazendo a fertilização no laboratório ou ela é meio que a sorte? Ele é um exame à parte, né? Ele é feito no laboratório. Geralmente esses exames são feitos no laboratório de genética molecular. Eles cultivam o leucócito, ou seja, eles pegam as células leucocitárias do sangue e vai para uma placa de cultivo. E dessa placa de cultivo tem que esperar que essas células se dividam. E aí dessas células que se dividiram, eles vão retirar esses cromossomos para avaliar a quantidade e como está disposto no gene. Desculpa, o gene está disposto dentro desses cromossomos. E aí que a gente vai conseguir ter esse resultado avaliado por equipamentos automatizados com a marcação desses genes para que a gente possa dar dando uma olhada para ver se realmente tem alguma alteração. Então, na reprodução, a gente não chega a ver, entendeu? A gente só recebe o resultado já com as informações se tem ou não alguma alteração. E assim, né, o pessoal tem aquele achismo popular de que na fertilização in vitro você consegue selecionar os embriões, obviamente, mas eles falam assim, mas eu consigo selecionar o que não vai ter síndrome de Down, o que não vai ter não sei o quê. Funciona dessa forma mesmo ou não? Você quer que eu fale ou você fala? Pode falar. Hoje é possível, graças à biópsia embrionária. Então, hoje o laboratório oferece para o paciente, se ele tem o desejo de saber se aquele blastocisto ou aquele embrião, ele tem algum problema genético ou não. E aí, é claro que eu vou biopsiar o embrião, vou pegar esse material biológico desse embrião que tem material genético e vou mandar para um laboratório de genética avaliar para mim. E lá ele vai trazer para mim um mapa genético de que doenças que ele pode ter. E aí vai sair se ele tem trissomia do cromossomo 21, se ele tem algum problema genético, ou algum problema de aneuploidia, algum problema que vai gerar algum problema ou algum tipo de doença. Aí depende muito do painel que você vai adotar lá na hora de fazer o teste genético deste embrião. E aí ele traz essas respostas para você. Aí você decide se você quer seguir ou não com a transferência deste embrião para o seu útero. E são feitas quantas transferências de uma vez? Uma só, duas, três? Você fala em... A implementação mesmo, assim, na mulher. Você fala o número de embriões que pode ser transferido? Hoje, se esses embriões são estudados geneticamente e sabe que são embriões euploides, pode transferir até 2.
Se não souber, se esses embriões não sofreram biópsia e a mulher tiver mais de 37 anos, pode transferir até 3. Mas o normal que faz na maioria das clínicas é transferir até 2, porque transferindo 3 corre risco de ser uma trigêmeos, né? E apesar de às vezes a gente achar, 3, que bonitinho. Mas assim, obstetricamente é uma gestação de alto risco, que cursa alta chance de prematuridade, a prematuridade extrema, né? Então, eu acredito que a maioria dos serviços hoje transfiram no máximo 2. E eu acho que a grande maioria das clínicas avaliam de forma negativa o score da clínica, que seria de qualidade da clínica, quando ele tem, quando a gestação, se tem 3 gestação, quando se tem trigêmeos, aí até o score da clínica diminui por conta disso. Então, quando a pessoa, a mãe chega a ter trigêmeos, aumenta o risco da paciente, há uma grande preocupação dentro do controle de qualidade dentro do laboratório, porque é algo que não querem que aconteça. Então, exatamente. o que o Caio está dizendo, eu acho que é o atual hoje mesmo, é no máximo 2, né? A não ser que tenha, a não ser que tenha alguma coisa de específico, muito aleatório, né, Caio? Nos embriões para transferir 3. E o pessoal tem assim, né, esse conceito de, ai, que bonitinho, você tá grávida de gêmeos, tá grávida de trigêmeos. Mas mal sabem que... Não vale o risco obstétrico, né, Nath? Exatamente. Não vale. Às vezes chega na UBS, assim, a paciente, ela fica, ai, eu tô grávida de gêmeos, não sei o quê. Realmente, eu também fico feliz, é bonitinho de ver aquela confusão. Só que daí a gente fala, então, seu segmento vai ser no alto risco. Mas por quê? Eu não tenho diabetes, eu não tenho pressão alta. Você tá carregando 2. Você vai pro alto risco. E às vezes as pessoas só ficam naquele ditado do é bonitinho, é fofinho, né? E assim, o que acontece com os outros embriões quando já foi ali, né, vamos supor, congelaram 5 ou 6, colocaram só 2. O que acontece com os demais que ficaram? Os outros, Nath, ficam congelados, né? Porque os embriões, eles são, hoje em dia, a maioria dos laboratórios, os embriões cada um ou pode ser colocado 2 ou 1, cada um em uma paleta, né? Então, por exemplo, a paciente começou um tratamento, né? Vai transferir. No descongelam, por exemplo, tem 5 embriões congelados, né? Geralmente fica cada um em uma paleta, né? Ou até 2. E aí tira essa paleta específica, né? Então, doutora, eu quero transferir 2. E aí os outros ficam congelados, não são descongelados, só se a paciente quiser engravidar futuramente. Então, e hoje, igual nós falamos, não diminui a qualidade o embrião ficar mais tempo congelado. A gente tem caso até na medicina, acho que é na Inglaterra, que o embrião que estava congelado era mais velho que os pais. Então, assim, o embrião estava congelado acho que há 30 anos já, 20 e poucos anos. Os pais eram mais jovens, né? Precisavam de um embrião. Precisou de uma embriorrecepção, né? Quando a pessoa pega um embrião doado. E o embrião estava há mais tempo congelado do que os pais eram vivos. É legal, Caramba, né? É incrível. Legal. É muito incrível, doido, né? assim, né? Imaginar onde a ciência consegue chegar. Em Gente. pensar que ele fica, imagine, essa paleta que tá falando, ela é tamanho de uma caneta e bem fininha, e a gente consegue olhar exatamente no indicador, assim, tipo, é bem fininho onde a gente coloca. E depositando esse óvulo lá, esse embrião lá, a gente congela ele no nitrogênio e ele fica lá por anos. E por que ele aguenta tanto tempo assim? Porque é colocado criopreservador. Então a gente desidrata esse embrião e coloca esse criopreservador e depois congela ele. E aí ele fica paradinho ali na linha do lindo, tempo. maravilhoso por muito tempo. Não sente tempo passar, né? Nem estresse ele passa. Não sente tempo passar. Não tem boleto, Não tá tem. de boa. Imagina. Quando quiserem ele vai aparecer. Não, Curtindo ar-condicionado. tranquilão. Não sabe o que é calor de nada. Não sabe. E em que momento, assim, colocou o embrião? As células, né, natural, vai ali se multiplicando as células, vira mórula, blástula. Em que momento é congelado o embrião? Nessas multiplicações das células, colocou o espermatozoide, ele entrou no óvulo, já congela. Como que funciona? Hoje, a maioria das clínicas congelam na fase de blastocisto, né? Que é o embrião com 5 dias de vida. Que nessa fase é um embrião que ele tem maior potencial de implantar, né? De virar gestação. Como a tecnologia está avançando bastante, antigamente
o pessoal levava até o 3º dia, mas como... E até tinha um número maior de embriões, né? Mas às vezes eram embriões de pior qualidade, né? Então, quando ele chega na fase de blastocisto, que é um embrião com 5 dias de vida, a gente sabe que é um embrião com maior potencial de realmente virar uma gestação. Então, hoje em dia, eu acredito que a maioria das clínicas levem até o 5º dia, né? O embrião, quando ele chega na fase de blastocisto, que é um embrião com maior potencial, que é um embrião que naturalmente estaria saindo da trompa, né? Então, lembrando que a fertilização do óvulo com o espermatozoide acontece na trompa, e com 5 Ele vai dias é descer. quando ele está chegando no útero. Então, é um embrião com maior potencial. E em que meio que ele fica nesses 5 dias, assim? Ele fica num ambiente quentinho, ele fica... Porque eu imagino que o útero deve ser quentinho. Então, em que meio que ele fica? Ele fica no meio de cultivo dele. Ele fica dentro de uma estufa, tem que ficar com uma estufa com CO2, e ele fica ali até esses 5 dias. Hoje a gente tem estufa automatizada, e essa estufa automatizada é acompanhada com inteligência artificial. Então o embriologista e o médico conseguem acompanhar a evolução desse embrião. Porque o que diz a qualidade do embrião é como ele se desenvolve, como ele cliva, quanto tempo ele leva para clivar de um dia para o outro, como é que é esse rearranjo da clivagem. E isso é muito importante para qualificar a qualidade do embrião. Então, como é que se fazia antigamente? Antigamente pegava a plaquinha de uma estufa CO2, que está se desenvolvendo em um dia, tirava-se desse ambiente acolhedor, ia para o microscópio e olhava como é que estava se desenvolvendo. E só que o que acontece? A embriologia, na reprodução humana, a gente sempre quer ter o maior sucesso possível. Então, quando eu exponho esse embrião fora desse ambiente agradável, eu estou expondo ele ao estresse. E quanto maior for o estresse em cima do embrião, pior vai ser a qualidade dele. Ou seja, menor vai ser a chance dele conseguir se ter um bebê em casa, né? É o que a gente costuma dizer. Então, hoje tem estufas que eu não preciso mais tirar dela para poder olhar no microscópio. Então ela já me dá a imagem do embrião, como é que ele está subdividindo, como é que eu posso ir a qualquer momento olhar. Hoje ainda para facilitar mais ainda tem a inteligência artificial que faz o papel do embriologista, que é olhar para o embrião e falar assim, olha, ele está se desenvolvendo bem, ele está com um range de 97%, ótimo. Ou eles costumam agora classificar como gold, né? Embrião gold, quando ele tem um ótimo desempenho. E eu acho que o médico que está cuidando, a primeira coisa que ele quer saber do embriologista é isso, né? Como é que está o desenvolvimento do meu nenê aí? Com certeza. Mas isso que o Hélio falou, acho que um dos principais critérios de qualidade de uma clínica é se o laboratório funciona certinho, porque é muito detalhe, né? Uma vez eu estava conversando com o Hélio, é muito detalhe, Nath. Assim, o filtro do laboratório é um filtro de última qualidade, porque tem que ter menos partícula, concentração de CO2, pH, o meio, A luz. a luz. Quando você vai no laboratório de embriologia, não tem luz assim. A luz é mínimo. E a luz que é utilizada no laboratório não pode ser uma luz que possa causar prejuízo ao embrião também. Então, tudo é pensado para se obter o melhor resultado possível. Porque a gente mexe com o sentimento, né? A pessoa que está ali esperando. Com vida, né? Exatamente. A pessoa que está esperando ali, está esperando muito por um bebê, né? Então, todo o cuidado que é feito dentro do laboratório para se chegar no sucesso, a gente diz que acho que em percentual, acho que 80% é dentro do laboratório, né? Olha, Quase, né? eu acho que é a parte mais importante, assim, porque é o detalhe, assim, né? É algo tão frágil, né? Tão sensível. E é muitos, não é critérios, né? Tipo assim, mas elementos que tem que ser controlados, né? E no detalhe, assim, né? São muitos detalhes que tem que pH ser seguido a regra. Igual o Caio falou, o filtro de ar, de partícula, meu, se não tiver um controle, é algo que vai contribuir para um pior desenvolvimento do embrião. Se a temperatura da estufa não estiver adequada, é tudo somatório. Então, os componentes somatórios dentro do laboratório de reprodução, se não tiver tudo muito bem alinhado, e a equipe muito bem alinhada também, porque eu acho que o espírito da equipe é o que faz também a grande diferença. Se não for uma equipe muito bem alinhada, sabendo o propósito mesmo e os valores ali do que tem que ser feito,
dificilmente vai ter um sucesso. Tem que ter uma equipe que tenha a mesma visão e o mesmo propósito de gerar a vida, né? Exatamente. Porque fazer por fazer, qualquer um faz. Né? E assim, a gente tá lidando com o sonho. Filho é um sonho. Sim. Né? E assim, durante ali o cultivo do embrião, é colocado alguma vitamina, alguma coisa, enquanto você tá vendo as células se multiplicando? Alguns meios de cultivo, eles já vêm com esses, vamos dizer assim, nutritivos próprios de cada fase do embrião. Então, assim, existe vários no mercado. Existe meio de cultivo que é só utilizado para, que a gente chama de B1, que seria a primeira fase. Tem para a segunda fase, terceira fase, tem a forma de meio de cultivo individual para cada fase. Só que isso é um problema. Você tem que ficar tirando o embrião, colocando em outro meio de cultivo. A gente tem que evitar estresse. Então, dependendo do embrião, se utiliza essa estratégia. Mas tem meio de cultivo que serve para todas as fases. Só que também, às vezes, não atinge a estratégia necessária para o embrião. Então, a decisão fica sempre a critério do embriologista quando ele avalia o primeiro desenvolvimento após fertilização no microscópio. Que ele vai lá, ele vê o desenvolvimento do blastocista e fala assim, não, esse vai bem, vou colocar nesse meio de cultura aqui, que ele vai crescer bonitinho. E tem 2 tipos, né, de reprodução assistida. Quais são as diferenças entre elas? Os tratamentos que a gente considera, Nath, são os de baixa complexidade e os de alta complexidade. Os de baixa complexidade é quando a fertilização acontece dentro do corpo da mulher. Desculpa. Então, seria a inseminação artificial, a inseminação intrauterina, desculpa. Então, a pessoa pega o sêmen, né? Manipula no laboratório para enriquecer. E aí, conforme vai controlando a ovulação por meio de ultrassom, etc., no momento certo a gente injeta esse sêmen dentro do útero e espera a gestação acontecer de forma natural na trompa mesmo. Os de alta complexidade é quando a gente precisa fazer essa fertilização no laboratório. Então a gente pega o óvulo na punção, né? Pega o sêmen do marido, leva para o laboratório e aí a embriologista que faz a fertilização, né? E aí os de alta complexidade é dividido na FIV clássica ou na ICSI. A diferença entre uma e outra é a ICSI é aquilo que geralmente a gente vê na televisão, né? Pega a agulha bem fininha, injeta no óvulo e espera virar o embrião. E a FIV a gente coloca o óvulo e espera o espermatozoide fecundar de forma, não diria natural, né? Mas assim... Mais fisiológico. É mais fisiológico, dentro do possível, né? Então esses são os 2 tratamentos disponíveis, né? Os de alta ou baixa complexidade. E aí para escolher, doutor, mas o meu caso é alta complexidade ou é baixa? Aí é caso a caso, tem que avaliar. Então não é o paciente que escolhe o jeito que ele quer fazer. Não. Até porque assim, se ele for para uma FIV clássica, que é sem a injeção do espermatozoide dentro do óvulo, se o paciente tiver algum problema de fator masculino, que seria algum problema nos espermatozoides dele, ele pode não conseguir fecundar. Então, dependendo da situação, não é compensatório fazer FIV clássica. Apesar de ter um movimento hoje que muitos pais querem que passa por todo o processo e resolve fazer FIV clássica porque é o mais próximo do natural. E não opta por fazer ICSI. Não porque o procedimento é mais caro, mas porque deseja fazer FIV clássica porque vai ser, querendo ou não, apesar de ser todo um processo artificial, ele quer fazer porque é mais próximo do natural. Mais próximo do natural. Daí também envolve questão cultural, religiosa. Exatamente. Né? Que esses dias eu estava atendendo nos estágios de saúde da família e da vida que a gente fica no BS. Daí eu estava conversando com uma moça que ela justamente estava com muita dificuldade para engravidar. Eu comentei com ela de procurar especialista, quem sabe ver para fazer reprodução assistida. Daí eu entendi o choque cultural pela primeira vez, porque ela virou para mim e falou, não, isso é um pecado. Daí eu fiquei assim, calma que eu também sou religiosa, tá tudo bem, eu tô tentando te ajudar, não bata em mim. Daí foi onde eu vi que não é todo mundo que aceita ainda a ideia, né, de que não tô tirando um bebê de outra pessoa e colocando pra você, eu estou te ajudando a ter o seu, né. E assim, nesse de ajudar a ter o seu, casais homoafetivos, se forem casal, né, de 2 mulheres, a gente entende que pega
o óvulo de uma, se ela desejar, Uhum. e o esperma de um doador. Mas e quando são 2 homens? Como que faz para ter a famosa ali barriga de aluguel? Uhum. Porque eu não sei se no nosso país é permitido isso. É permitido. É É permitido? permitido. Ah, eu achei que não era, gente. Porque assim, nossa, mas e como que faz, né? Porque quando a minha mãe foi fazer, o doutor tava falando que pegar alguém, né? Tipo, contratar alguém pra fazer não era legalizado. Só que isso em 2018. Uhum. Daí foi onde me veio essa questão. Então, o Uhum. casal homoafetivo, ele pode contratar alguém desconhecido. Pode pegar alguém desconhecido e ter, ou tem que ser parentes? Pode ser parente. Assim, ó, hoje não pode, o que não pode, Nath, é você pagar alguém pra fazer isso, entendeu? Então tem que ser de uma forma altruísta. Tá. Então, assim, em outros países é legalizado essa parte, então é algo mais comercial, né? Então, acho que nos Estados Unidos tem gente que a profissão é Essa barriga de ser barriga aluguel, de né? aluguel. No Brasil, essa questão não é permitida, né? Então, só pode de forma altruísta. Uhum. Assim como não é permitido também a pessoa vender seus ovos. Não é permitido escolher o sexo da criança também. Ah, não é permitido. Não é permitido. Você pode comprar de fora. Mas aqui no Brasil você não é permitido você escolher o sexo da criança também. Uhum. Não é permitido também escolher assim, né? Cor de olho. Eu acho que essa questão da cor do olho, eu acho que pelos testes que a gente tem da biópsia, não sei nem se é algo que os testes avaliam isso, viu, Nath? Porque eles estão mais focados em doenças, né? Então, é cromossomicamente normal ou tem algum gene alterado, né? Que pode dar alguma doença genética grave. Essa questão da... Eu, particularmente, acho que não é nem algo que é avaliado, assim, durante a biópsia, né? Uhum. E bastante casal pergunta, doutor, mas posso escolher o sexo? E, infelizmente, não pode. Poxa vida, achei que podia o sexo. Não. Não pode. Vai Em ver outros se é da países, sorte. acho que em outros países essa questão até pode, né? Tipo, mas no Brasil não pode. No Brasil ainda não é legalizado. Mesmo, doutor, eu tenho, sei lá, 7 meninos, queria uma menina. Pode fazer biópsia só pra escolher o sexo? Não pode. Daí, se o médico que fizer isso, ele perde CRM. Igualzinho. Com certeza a clínica deve entrar em algum processo judicial, assim, porque é algo proibido. Entendi. Daí, assim, escolheram então alguém da família pra ter. Uhum. O processo vai ser o mesmo pra coletar o óvulo, tudo. Às vezes acontece, por exemplo, assim, a paciente, o casal quer engravidar, só que a paciente, vamos supor, não tem útero. Ela tem os ovários, mas não tem útero. Então, a primeira parte do tratamento, né? Lembrando que o tratamento da FIV é dividido em 2 partes. A primeira, que é a estimulação dos ovários, para crescer os folículos e coletar os óvulos. Coletou os óvulos, fertilizou, aí a segunda parte é a gente pensar na transferência, né? Uhum. Então, às vezes, nesse processo, o problema da paciente é o útero, então pode ser coletados os óvulos dela, fertilizado, né? E aí só a implantação que faz nesse útero de substituição, né? Entendi. Daí aquele mito de que se outra mulher carregar na gestação, a criança vai ser mais dela do que dos pais genéticos ali. Isso é um fato ou um mito? Porque eles acham que o gestacionar vai alterar em alguma coisa na criança. Essa questão eu acredito que seja mais um mito, né? Porque assim, ó, com certeza a parte genética vai ser toda da paciente que doou o óvulo, né? Da paciente que é a dona do óvulo. E a mulher que. Isso falando geneticamente, né? Então a criança não vai levar da parte genética nada da pessoa que Que tá ali só cedeu o útero, carregando. né? E a questão assim, o pessoal fala, não, mas daí o psicológico, o jeito, não sei o que, vai puxar da pessoa que tá carregando. Também não. A criança só mito. vai sentir se a pessoa ali estiver Aham. nervosa, né? Como Com toda outra certeza. gestação. Então é um mito também. Que bom. Não, porque a gente às vezes ouve Aham. algumas coisas que você fica assim, Quais meu são os Deus. outros mitos que tem? Eu acho que essa é uma das maiores, assim, mas doutor, mas quem vai ser, se, por exemplo, uma paciente precisa de um óvulo de outra paciente, né? Mas ele vai recarregar alguma coisa minha, tipo assim, geneticamente? Aí você tem que explicar, né? Mas, na minha opinião, né? Mãe é quem cria, né? Então, assim, se a pessoa que vai gestar ou vai criar, ela que é a mãe, assim, né?
É que a mulher tem muito de sentir, né? Sim, O bebê mexer e tudo. Gente, eu acho incrível. Fertilização pra mim é... Eu acho mágico você ver uma vida aparecer ali na sua frente, você ver a transformação na família. Eu achei incrível. E a implementação dos óvulos, ela é feita na clínica mesmo ou tem que ser a nível hospitalar? Não, na própria clínica. Na própria clínica. Não precisa ficar internada. Não, é um procedimento super simples, simples não, né? Mas assim, indolor, rápido A clínica também é toda preparada, né? Ela tem tudo controle que de qualidade, né? tudo que a Agência Nacional de Saúde pede, assim, eu vou dizer que é um controle rigoroso. Então, a sala de punção é uma sala cirúrgica. Então, assim, tem Com certeza. todo o equipamento necessário para qualquer eventualidade. Então, a gente não está falando de um local qualquer. É como se fosse um centro cirúrgico dentro de uma clínica. Então, é tudo muito bem preparado e muito bem, vamos dizer assim, fiscalizado. Então, a fiscalização mesmo cobra rigor extremo em cima disso. Sim. Eu acho que a complexidade mesmo já fala por si só, né? Com certeza. Acho que, igual ele falou, acho que a clínica já é um local super preparado para isso, né? Então, acho que não existe lugar melhor para ser feito senão a clínica, que tem todos os controles de qualidade. É onde o embrião está congelado, né? Então, E sem contar o tempo, né? Porque sim. no momento que faz a punção e retira, faz a punção do folículo, ele tem que ser puncionado do folículo, ele vai para um tubo com meio de cultura, que vai para o embriologista, que na mesma hora ele tem que olhar para ver se veio o ócito ali, o óvulo, para que possa dizer, olha, tá aqui, legal, acho que encontramos, e já fazer todo o processo de denudação ali para poder preparar esse óvulo para uma futura injeção. Injeção que a gente diz é introduzir o espermatozoide, mas assim, então, o médico, quando ele funciona o folículo, ele fica aguardando o embriologista dizer, e aí, tem ou não tem? Porque se não tem, pode ser que esteja parado lá ainda no folículo e ele tem que voltar com outro meio de cultura para dentro desse folículo até que esse óvulo saia. Porque cada folículo é ouro. Isso é verdade. Cada folículo é uma esperança, então a gente precisa ter certeza. Então, imagina, se a gente fizer isso dentro de um hospital, vamos dar como exemplo, a própria estrutura não está apropriada. Então, as clínicas de fertilização in vitro hoje, as grandes clínicas ou até mesmo as médias clínicas, tem que estar muito bem preparada. E quando você entra para conhecer, você vê que é um controle de qualidade absurdo para que tudo dê certo. E assim, ela já sai de lá grávida ou ela tem que esperar uns dias para fazer o teste de gravidez e ver o famoso positivo? Tem que esperar alguns dias, Nath. Hoje em dia a gente espera 9 dias, né? Então, do dia da transferência até o primeiro teste, a gente pede para esperar 9 dias para coletar o beta-catetídeo sanguíneo, né? Para confirmar se realmente o tratamento funcionou ou não. Aí, tratamento funcionando, segue com obstetra Segue com a obstetra. até o final. E antes, assim, da realização, da fertilização, tudo, tem algum preparo, tanto para o homem quanto para a mulher? Por exemplo, alguma reposição de vitamina, tem que tomar algum remédio específico, tem que fazer alguma estimulação? Eu digo que eu acho que o pré de tudo, todo o processo, né, encaminhar de todo o processo, tem um processo, é claro, de avaliação do paciente. Eu acho que avaliar toda essa parte de hormônio, vitamina, colesterol, todo um check-up integrativo do paciente é importante, porque tem doenças que elas são assintomáticas, principalmente doenças que são crônicas. Por exemplo, a gente tem doenças sintomáticas que às vezes a gente não dá tanta importância, que às vezes a pessoa tem e não sabe. Clamídia, ureaplasma, micoplasma, que são todas bactérias que não trazem sintomas. Dependendo, até mesmo a gonorreia pode não trazer sintoma na mulher. E às vezes a pessoa tem e não sabe. Então, toda essa investigação antes de iniciar um processo, ou até mesmo para dar início ao processo de investigar o porquê que essa mãe ou esse casal não está conseguindo ter um filho, faz parte fazer todos esses exames que checa como é que está essa qualidade. E é claro que antes de partir para alta complexidade, precisa avaliar primeiro. Até vezes, a grande maioria se encaixa dentro
se encaixa dentro da baixa complexidade. Uhum. A maioria dos pacientes entra como baixa complexidade. Claro, tem uma quantia que vai para alta complexidade, mas dentre todos os pacientes, uma grande maioria para mesmo na baixa complexidade. Uhum. E é onde a gente consegue ver através desses exames, consultas, check-ups. Uhum. E Então, ou seja, a pessoa não foge ali do não tem como do fugir. exame, da Não mudança de tem. hábito. Sem contar, imagine, não fazer um exame de vitamina C, não fazer um exame de vitamina A, B12, não fazer um exame de ácido fólico, são exames importantes. Por exemplo, vitamina C. O exame de vitamina C é muito importante, ele é um antioxidante. E na embriologia, na parte de fertilidade, ter componentes antioxidantes são muito importantes. Para o homem, coenzima Q10, Uhum. né? A maioria dos pacientes que tem problema com fragmentação de DNA espermático, se eu não me engano, é tratado com coenzima Q10 também, não é? É anti-inflamatório. Anti-inflamatório, porque o efeito oxidante prejudica muito. Principalmente o homem Uhum. que está exposto a agente oxidante, Uhum. quem que não gosta de uma cerveja, não gosta de uma, né, de uma boa folia, né? Então, assim, isso, querendo ou não, prejudica a qualidade dos espermatozoides. E fazer todo esse check-up é importante, sim. Que bom. Então, assim, se alguém tá querendo engravidar, já tem que largar a vida da folia, então. Com certeza. Olha, eu vou dizer para você que é bom procurar a Clínica Pestana, passar com a Nutri, né? Nossa, gente, tô fugindo dela, não Fazer, lembro dela, não. fazer atividade física, A mudança do estilo de vida em si impacta em muita coisa, né? muito, É. parece que não, mas impacta demais. Exatamente. A gente Demais. pega e fala assim, olha, se você tirasse isso, colocasse um exercíciozinho, se você tomasse um pouquinho mais de sol antes de sair pro trabalho, ai, mas que bobeira fazer isso aqui. Gente, são umas mudançazinhas que, quando você vê... Contribui tudo para uma vida desregrada contribui para um desequilíbrio hormonal. Uhum. E o grande vilão, às vezes, de quem quer ter um bebê, um filho, é um desregulamento hormonal. E geralmente levado a um problema de síndrome metabólica, paciente com dislipidemia, de uma gordura bem aumentada da região do abdômen. E isso tudo gera um desregulamento hormonal. Uhum. E às vezes a pessoa... Eu vejo, eu pego uns pacientes que vão lá e falam assim, olha, eu quero saber, quero fazer um exame, eu quero saber se eu tenho diabetes. Escuta essa, Caio. E aí eu quero fazer o exame de glicemia. Mas você vai fazer exame de glicemia para saber se tem diabetes? Olha, o exame de glicemia, ele ajuda até a saber se você tem diabetes, mas existem exames melhores, entendeu? Então, às vezes o paciente, ele quer saber se ele tem uma doença, mas ele não quer passar por uma consulta médica, não quer passar por uma avaliação médica, o que é muito importante. Porque é o médico, o estrategista que vai saber te falar, olha, esse é o melhor exame para a gente ver no seu caso. Então, às vezes, tentar pular essa etapa não pode ser boa. Não pode ser bom. Você pode fazer igual esse senhor que foi fazer o exame de glicemia e vinha uma glicemia normal. Uma glicemia normal jejum não garante que você não tem diabetes. Exatamente. Você não sabe nem como está seu nível de insulina para saber se você tem resistência. Então, às vezes, a gente ouve muito se falar, eu quero saber se tem diabetes, glicemia, glicose, ou faz o destro na farmácia. Nossa, na UBS a gente luta com isso. Chega pra gente e fala, como que tá meu açúcar? Olha, a glicemia tá 88. Dele, então tá bom, eu não terminei. Calma, a sua HB glicada tá de 6,9. Disse assim, mas o que é HB glicada? Daí lá vai, desenha e explica. Disse, mas o meu açúcar tá bom, tá 88. Como você tá falando que eu tenho diabetes? Daí começa, né? Nayeli, aproveitando que você é de laboratório, explica pro pessoal de casa, por favor, a diferença da glicemia e da HB glicada, por gentileza. Então, você que gosta de fazer aquele jejum para enganar o seu médico que a sua glicose tá normalzinha. Sangue, o doutor vai ver que eu como direito. Ele vai ficar bravo comigo, não então... come doce hoje. Pura ilusão. Existe um exame chamado hemoglobina glicada que vai pegar a sua média de consumo de glicose nos últimos 3 meses.
Então, durante os 3 meses que você comeu glicose, comeu açúcar desregrado, vai dar no seu exame. Não adianta querer mentir pro médico, não, Esse que ele não vai mentir, pegar lá né? você. E surpreende-se ainda, se quando a gente faz a hemoglobina glicada do paciente que se encaixa como pré-diabético, o ideal é sempre indicar fazer a curva glicêmica. De todos os exames para saber se o paciente tem diabetes, o melhor de todos é a curva glicêmica, porque ele estimula o pâncreas a responder a um estímulo de glicose de forma padronizada. E quando a gente costuma pedir, eu não, né, mas quando os colegas costumam mandar exame de curva glicêmica, existe sempre aquela história de tempo. Ah, tem o tempo 30, 60, 90, 120, quanto tempo eu peço para esse paciente? Por que o médico pede todos esses tempos, né? E a gente explica ao paciente, porque quando é uma paciente gestante, geralmente ele se pede 3 tempos. Porque se a glicose ultrapassar dentre os tempos superior a 200, ela já é considerada como diabética já. Diabética, né? Em qualquer dos tempos, pode ser no tempo 30, 60, porque o valor de referência no exame é só do último tempo, que é 140, porque os outros tempos são tratados tudo acima de 200. Acima de 200 já é considerado diabético. Então aquele paciente que, imagine, leva uma fita fitness, né? Não come nada de ruim, por que eu vou pedir para ele 3 tempos, né? Não estou falando uma paciente gestante, mas estou falando de uma pessoa que é uma pessoa que segue, sim, uma vida alimentar correta. Às vezes não é compensatório pedir 3 tempos para elas, 2 tempos é o suficiente. Porque a gente vê fisicamente a vida dela. Agora aquela pessoa que tem aquela gordurinha abdominal, que sabe que gosta de um churrasco, uma cerveja, gosta de... Ai, a Não gordurinha leva, da né? picanha. Nossa, não leva uma vida muito... Aí o ideal é pedir, sim, com certeza, acima de 3 tempos, porque em um desses tempos pode dar ruim, pode dar superior a 200. Então é isso, para avaliar a diabetes, o ideal é se fazer, claro, acompanhar com o médico, e existe o exame de glicemia, a hemoglobina glicada e a curva glicêmica. Geralmente a curva glicêmica, geralmente não, eu digo que a curva glicêmica é um dos melhores exames para saber se a pessoa tem diabetes. A curva glicêmica é o padrão ouro. É claro, né, acompanhar sempre com a insulina, porque tem que ver os níveis de resistência que está tendo dessa glicose. Porque é sem a insulina, se você avaliar a curva glicêmica sem a insulina, às vezes você não sabe o quanto está sendo usado de insulina para manter aquela glicose no eixo. Agora as gestantes que sofrem, né? Tomando aquele líquido doce. Nem me fale, coitadas, Meu viu? Deus, gente, eu fico pensando, quando for minha vez, eu falo, tem que tomar tudo. E é doce, hein? É doce, É não. doce. Você não pode Mas é tomar só doce. metade, não. É doce. É Nossa. doce, viu? E outra coisa que eu tenho observado muito no laboratório é o número de doenças assintomáticas aparecendo, infectos contagiosos, sexualmente transmissíveis, né? Sífilis. Gente, é um apelo, Epidemia, né? um apelo que eu faço. Se você não fez o seu teste de sífilis, procure uma unidade básica de saúde ou vá até um laboratório ou seu médico e peça para ele pedir o exame de sífilis. E já aproveitando, pede sífilis, HIV, hepatite C, porque a gente tem pegado muito exame de sífilis positivo, não somente em pessoas em fase sexualmente ativa, mas também em idosos. Então, porque é uma doença que às vezes não gera sintomas e tá ali parado, entendeu? Então, hepatite, sífilis, HIV, eu acho que se você tem uma vida sexualmente ativa, tem que fazer o exame. Pelo menos uma vez a cada 6 meses ou uma vez no ano tem que fazer. Com certeza. Principalmente as gestantes. Com certeza, né? Porque As gestantes, o que a principalmente. gente pega na UBS, assim, de sífilis congênita, daí a criança fica sofrendo. Exatamente. Ou então né? aquela gestante que fez uma vez fala, não precisa fazer mais. Chega lá no final, tá com sífilis. Às vezes não trata o parceiro, né? Exatamente. Ou foge do tratamento, faz uma injeção, não faz a outra. É incrível isso, né? Isso. Às vezes a gente pega bastante, né? Tipo, você tomou as 3 injeções? Tomei. Seu marido tomou? Não, não tomou. Aí, repete o exame e voltou. E acho que o principal é o que a Nath falou. A sífilis congênita dá dó, né? Do bebezinho, não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver. Que com o tempo Vai pagar. internado.
vai pagar por um facultado de cuidado que é mínimo. E é um tratamento tão acessível, né? Exatamente. Disponível em UBS, então... Exatamente, disponível no SUS, gente. Você faz de boa, tranquilinho. Aham. Dói só uma picada, depois não dá mais. São só 3, né? Não custa nada. Exatamente. Daí você ainda previne coisas do futuro, mas Uhum. não. Quantos bebezinhos... Tá mesmo no hospital aqui, né? Uhum. Não tem. Quando eu passei em pediatria, dava dor no coração. De ver, assim, a quantidade de neném internado por sífilis congênita. Às vezes, as buscas ativas que a gente tem que fazer em pessoas, assim, de risco, porque tá naquela família totalmente estruturada e o bebezinho tá lá tendo repercussões que você fica assim, moça, mas era só uma injeção. Por que você não escolheu, né? O duro que são doenças que não manifestam sintomas e então não gera preocupação da pessoa. Aí a pessoa não tem um hábito já não tem nenhum hábito de fazer um exame de colesterol, triglicérides sempre, né? Que o que a gente vê de pessoa morrendo de problema de doença cardiovascular é incrível. E são exames básicos. Fazer um colesterol, um triglicérides, acompanhar, ver como é que está o nível de gordura no sangue, assim como de glicose, de insulina. E tomar medidas, que é o quê? Vida saudável. É o melhor medicamento que tem. Com certeza. Com certeza. E assim, fugindo um pouquinho do assunto da fertilidade, como que é gerenciar um laboratório dentro de um hospital, Hélio? Nossa senhora. É cada história, Nath. Cada Olha, às vezes tem história. culpa minha nessas histórias, sabe? Meu Deus do céu. Olha, o maior desafio como gestor, primeiro, é encontrar mão de obra especializada. Eu acho que isso não é só no laboratório, eu acho que é no contexto geral. Mas no laboratório de urgência, ele é totalmente... um laboratório de hospital, que é de urgência e emergência, ele é totalmente diferente na visão de um laboratório ambulatorial, que é aqueles laboratórios que não estão dentro de um hospital. O laboratório que está dentro de um hospital, ele tem que ter uma equipe muito bem especializada. Eu já vi história que assim, né, o paciente falou assim, olha, a minha médica falou que não é para fazer exame aqui não, porque você faz o exame tudo correndo. Porque você só atende o hospital e faz tudo correndo. Mal sabe ele, coitado, que a gente não faz correndo, porque o que acontece? Exame que é feito dentro do hospital, primeiro, o paciente que está dentro do hospital, ele não está bem. Então, os níveis de recoletar um exame de um paciente é muito maior do que o ambulatório, porque o paciente não está bem, então gera muita recoleta de exame para verificar se é aquilo mesmo. Ou até mesmo porque as amostras às vezes chegam inadequadas para o laboratório. Então, os profissionais eles têm que estar muito bem preparados, porque eles têm que checar tudo isso. E a equipe técnica, então, ele tem que pensar totalmente diferente de um profissional que está num laboratório ambulatorial. Porque o que está dentro do hospital, ele tem que pensar assim, eu tenho que fornecer um resultado para que o Caio vai conseguir dar o melhor, vai conseguir chegar num diagnóstico mais rápido e fornecer um tratamento adequado para esse paciente. Então, quando a gente pega o resultado, eu tenho que traduzir esse resultado deste exame para o médico, para que ele tenha o melhor resultado possível que auxilie ele no diagnóstico. Então, a gente pega situações de pacientes que, às vezes, que a gente até publicou já, assim, pegou um paciente que teve paracoccidiose no líquor, que é um fungo, no líquor. A gente publicou porque eu acho que se eu peguei na minha vida foi só aqui no AOC, meu. Eu nunca tinha ouvido. As descobertas que o AOC me proporciona, cara. Ele pegou ao pé da letra ser hospital escola, viu? Exatamente. Porque, meu Deus do céu, Em gente, cada caso, né? coisa. E é isso que eu falo, se eu não tivesse um profissional muito bem preparado, teria passado batido, o paciente teria ter esse fungo no sistema nervoso central dele e que não iria evoluir bem e poderia cursar até a mente para óbito. No momento que a gente identificou o paciente, olha, ficou 2 semanas com a clínica arrastada, ou seja, tratava e nada de melhora. No momento em que eles expulsionaram o líquido, a gente encontrou o paracoco e avisou o CCIH e os médicos que fizeram todo o tratamento com esse paciente, em 2 dias o paciente estava melhor. Em questão de tempo, ele estava sendo de alta. E aí fica a pergunta, né? Como que foi pegar um paracoco lá, né, cara? Meu Deus, Entendeu? Aí, líquor, né? então, a gente começou a conversar, pô, como que ele foi pegar o paracoco? E aí, engraçado, né?
É coisas que a gente fica... É os bastidores, né? É. É incrível, mas E assim... assim, né, pra gente que tá lá no hospital, nossa, a gente briga tanto com o laboratório que a gente fica, meu Deus, não libera logo o exame. A gente fica naquele alvoroço, assim, gente, Eu vou eu dar... racho de rir. Eu Eu dou vou, é, eu muita vou dar um risada. exemplo pra você ver. Por exemplo, lá no laboratório há uma briga muito grande em cima do tempo do exame. Só que tem exame que não tem como a gente fazer rápido, sabe por quê? Ah, por que a urocultura não sai em 7 horas? Poxa vida! Teve um caso de uma paciente que ela passou no pronto atendimento do hospital, que ela tinha em torno de 10 mil leucócitos, uma leve anemia, uma mulher leve anemia, com plaquetopenia. E aí ela veio com um laudo de fora, de um laboratório de fora, que ela tinha 10% de linfócito atípico. Plaquetopenia, linfócito atípico e 10 mil de leucócito, e a sintomatologia de dengue, tinha até petequias, o diagnóstico estava óbvio, né, de dengue, né? Então a médica ia tratar como dengue, só que ela falou assim, peraí, eu vou pedir um hemograma para saber se teve uma piora do quadro ou sei lá. E ela pediu um hemograma e mandou pro laboratório. Cara, você já viu um paciente com 10 mil de leucócito, com 50 mil de plaqueta, ter 20% de blasto? De células blásticas, cancerígenas? Cara, dificilmente você pega isso. E aí a gente pegou 20% de células blásticas, ou seja, todo aquele linfócito atípico que o outro laboratório disse que era típico, que linfócito atípico ele geralmente está presente em situações virais. E aí aquele linfócito atípico não era linfócito atípico. Eram células blásticas que de 5 já se transformou em 20 com a gente. A gente notificou a médico, olha, acho que aquele laudo com 5, na verdade, era células blásticas e houve alguma confusão na hora de analisar naquele laboratório. A gente está vendo 20% de células cancerígenas. Essa paciente tem uma leucemia aguda, precisa correr com ela. Ela encaminhou para o hemato pegou o resultado dela e encaminhou para Campinas. Encaminhou para um hospital de Campinas para fazer o tratamento, tudo. Chegou no hospital de Campinas, o médico de lá pediu o exame para ela. E aí o que o laboratório de lá contou? 20% de células atípicas. Não contou como células cancerígenas. Aí o que o médico fez? Tratou com antibiótico e mandou ela embora para casa. Aí chegando em casa, ela piorou, foi para onde? Pro AOCão. Chegou no AOC, no pronto atendimento de 20, ela já tinha 40 células blásticas. De 10 mil, foi para 30 mil de leucócito com 40% de células blásticas. E ela foi bater lá na porta do nosso laboratório para fazer o exame. E aí a gente viu que estava com 40. E a gente conversou com ela, falou, mas o médico não encaminhou você para um hospital para tratar? Ela falou assim, sim, mas chegaram lá e deram outro diagnóstico. Tudo por causa de uma leitura de laboratório. Aí eu fiz o contato direto com o hemato lá do hospital que ela tinha ido, falei com o infecto que tinha dado alto para ela, e eles falaram assim, não, manda ela aqui de volta então pra gente. Mandou de volta, ela já entrou na químio, tudo, e quando ela saiu de lá, ela ia toda vez no laboratório falar com a gente e agradecer, cara. Era o nosso prazer, entendeu? Então assim, por isso eu falo, a gente perde tempo com o exame dependendo da situação que merece tempo. Porque isso faz uma diferença tremenda na vida da pessoa. Então, às vezes, a pessoa está reclamando do tempo que ela demora para ficar pronto o exame dela, mas pode ser que a gente possa estar perdendo tempo com o exame de pessoa que está precisando. Então, assim, o questionamento grande sobre o tempo de exame, às vezes tem que levar um pouco em consideração isso, sabe? Porque, às vezes, a gente investiu muito em tecnologia hoje no AOC, então o tempo de resultado está muito menor. Só que o que acontece? Tem processo que é o profissional sentado na frente do equipamento, da máquina, para olhar o exame em específico, porque pode fazer diferença para o paciente. Pode fazer diferença na vida dele. Com certeza. E ele, assim, lá dentro do laboratório, como é a questão de priorizar os exames? Ah, vou dar prioridade para o hospital, vou dar prioridade para os de fora. Como que é feito isso? Então, a gente costuma dar prioridade para tudo que é urgência e emergência dentro do hospital. Então, se imagine, se chega um paciente classificado como classificação amarela, geralmente são pacientes cardíacos. São os primeiros a passar na fila. Crianças com suspeita de meningite também são os primeiros a passar na fila. Então, a gente prioriza sempre esses pacientes de alto risco primeiro.
Então, a gente segue uma classificação dos pacientes de alto risco na frente. O que não é alto risco vem depois. Então, se chega um politrauma, por exemplo, na urgência, ele passa na frente. E então, a gente tem essa classificação dentro do laboratório. Por exemplo, se é um paciente de classificação vermelha, também passa na frente. E a gente tem prioridades. Quando se trata de troponina, paciente cardíaco, classificação amarelo, vermelho, a gente tenta liberar os exames em até 2 horas. Não pode passar disso. Em até 2 horas a gente libera. A gente comunica ao médico também. Então, hoje, a gente consegue liberar 60% da nossa rotina de pacientes de urgência em 1 hora. Quando, no máximo, chega a 2. Agora, as outras classificações, verde, azul, que não é de risco, em 2h30, 3 horas já estão prontos. Então, não demora muito o exame. O que demora muito é o processo. É o processo de pedir o exame, o paciente ficar aguardando para coletar o exame, chegar até no laboratório. Isso demora um pouco mais. Todo o manejo dentro do hospital, né? Porque o AOC tem uma demanda Tem. absurda. Tem. Grande, né? E o duro é que assim, a pessoa quando ela vai coletar um exame no pronto-socorro, ela está desidratada, ela não está bem. Então o acesso venoso é difícil. E o grande problema de um acesso venoso é o rompimento das hemácias. No momento que rompe as hemácias por causa de uma punção difícil, o laboratório tem que pedir para coletar novamente. Então se a pessoa está esperando 1 hora, se ela está esperando 1 hora, ela vai esperar mais 1 hora porque vai ter que coletar de novo. Então, esse é o nosso maior desafio dentro do hospital, que é diminuir esse número de recoleta. Só que às vezes é impossível. O paciente chega desidratado, aí tem que hidratar ele primeiro, é aquele tempo que se leva para hidratar o paciente, e aí depois vai coletar do paciente, após a hidratação, ou às vezes tenta coletar no momento que vai hidratar, e aí geralmente não dá bom, né? Porque daí dá problema na amostra. Porque uma amostra que a gente diz que há rompimento da hemácia, muda a cor do sangue, do soro, que é analisado. E isso interfere totalmente na análise química dos exames do paciente. E não tem como fazer essa amostra. A gente tem que fazer de novo. Fora quando não coagula, né? Quando coagula. Nossa. E não adianta, porque assim, a nossa grande briga com a enfermagem do hospital é o seguinte. Quando sai o sangue da veia do paciente para a seringa, o processo de fator de coagulação já startou ali já. Ou seja, todo o fator de coagulação já está acontecendo naquela amostra ali. Até ela transferir isso para o tubo, se ela demorar muito para transferir para o tubo, que tem anticoagulante, todo o processo de coagulação já aconteceu. E aí na hora que ela faz isso daqui com o tubo, na hora vai estar bonitinho, mas aí na hora que chega no laboratório, todo o processo tá terminando. E aí chega lá, a amostra está coagulada. Daí Aí quando está coagulada a amostra, bicho, não tem como analisar a célula nenhuma, entendeu? Não tem o que fazer com o exame. Aí todo mundo fica louco da vida. Exatamente. É complicado. Fica louco da vida. Não, aí acontece, então eu tenho que coletar de novo. Mas você vai ter que me furar de novo, não é possível. Aí... Nossa. Não, quando eu passei em clínica médica 1, a gente ia lá, no dia seguinte tinha que ver se já tinha saído os exames, tudo, daí tava tudo assim, nova coleta, nova coleta, nova coleta. Aí você ia no quarto do paciente, que às vezes estava internado. Daí a família fala, ele coletou sangue ontem? Você que já conseguiu ver o exame de sangue? Então, eu vi. Daí você fica aquele negócio assim, eu sou interna, será que eu deixo pro residente falar? E você fala, olha, tá como nova coleta, o laboratório pediu nova coleta. Mas por quê? Vai furar ele de novo? Vai furar de novo? Ele não aguenta mais. Não, ele tá com acesso, a gente puxa pelo acesso. Mas de novo? Vai tirar muito sangue. Assim. Então, deu nova coleta, né? Não tem muito o que fazer. E é engraçado você ter falado do acesso, porque assim, o acesso também é outro que dá nova coleta direto. Porque você não pode coletar do acesso também. O único acesso que você pode coletar de sangue do paciente é da central. Periférico não pode. A não ser que você não tenha passado nada, você acabou de colocar o acesso nele. Aí tudo bem. Mas caso contrário, não pode. Aí vem toda a alteração. Por exemplo, a gente pegou um paciente que foi coletado na clínica médica, que a menina era nova da enfermagem, era uma técnica, e pegou e coletou do paciente que estava com acesso e tinha corrido o soro ali. Quando corre o soro no membro, o que acontece? Todos aqueles acessos que estão ali naquele membro, se eu pulsionar, vai estar tudo diluído. Não vai ser o valor real. Ou seja, ela tem que coletar no outro membro do paciente. Só que ela não sabia, ela pegou e falou, pegou de onde? Já tá aqui, não vou furar o paciente, entendeu? Coloquei lá a seringa, José pra quê, né? puxei o sanguinho bonitinho e mandou pro laboratório.
Aí o paciente tinha 15 de HB, homem, forte, 15 de HB. Chega no laboratório, 5 de HB. 5 de hemoglobina. 5 de hemoglobina, para quem não sabe, a pessoa tem que ter transfusão. Sim. 5 de hemoglobina é anemia grave. Do nada, assim, para outra, pra onde foi esse sangue? Ó, de 5, perdeu 10 gramas de hemoglobina. É equivalente, divide por 2, dá equivalente a quase 5 bolsas de sangue perdida. Eu falei, vamos comprar 5 bolsas de sangue do paciente? Gente, o paciente tá sangrando, o que tá acontecendo É, o que lá tá em cima? acontecendo? 5, entendeu? E aí você liga, às vezes o residente atende e fala assim, 5 de hemoglobina? Ele tá tão bem. Ah, não, mas imagina, ele tá corado, tá bonito aqui, 5. Ele tava com 15. Aí eu falei, não sei o que aconteceu, mas tá com 5. E aí vai lá, colhe-se no membro, no outro membro. O pior é que quando colhe no mesmo membro, entendeu? E manda de novo. Aí, nossa. Aí eu falo, as meninas, vão lá e verifica de onde coletou. Aí a menina do laboratório sobe e faz a recoleta, porque é pra realmente confirmar. Porque, meu, de 15 para 5 sem ter sangramento, sem nada, pra onde tá indo esse sangue, né? E assim, quais são os exames que vocês mais fazem no dia, que os médicos pedem no hospital? Nossa, o hemograma e a urina é o vencedor. O tanto que para diminuir o tempo de entrega dos resultados do pronto-socorro, foi colocar um sistema automatizado do exame de urina. Porque antes, como era feito o exame de urina? Chega às vezes o exame de urina no laboratório, ele tem que passar por um processo de centrifugação. Só aí, um único exame de urina, ele vai para uma centrífuga e fica 5 minutos centrifugando. Imagina, 5 minutos centrifugando. Desses 5 minutos ele tira, leva para o microscópio, pega o sedimento para olhar o que tem de célula ali. Uma urina. E ele perde em torno de 10 minutos ali, uns 5 a 10 minutos para olhar aquela urina. Agora imagine você fazer em torno de 300 urinas por dia. Um único profissional para olhar. Um único profissional para olhar. Enquanto tá girando na centrífuga, já vieram 3, 4 pedidos. Imagina. Aí você tem que olhar um por vez no microscópio, porque não dá para olhar 10 no microscópio, porque você só tem o olho, né? Então, é você sozinho olhando lá. Vou olhar esse paciente agora. É um, agora... Ih, mas tem mais 20 pacientes aqui para olhar. Imagine, você não sai da frente do microscópio. Aí uma forma de economizar na liberação do tempo dos exames, de melhorar o tempo de liberação dos exames, foi automatizar o exame de urina. Hoje a gente tem um equipamento que ele faz todo o processo. É a coisa mais linda. Ele vai, pipeta, ele tem um software de citometria de fluxo que ele olha para a célula e ele consegue dizer, olha, esse é um leucócito, esse é uma bactéria, e consegue dizer a quantidade. Então a precisão também é maior. Então a chance de ter variabilidade em resultado é muito menor. Então, quando o médico pede um exame de cultura, quando ele olha para o exame de urina, já tem a quantidade de bactéria e já sabe que aquela quantidade de bactéria vai ter alguma coisa no exame de urocultura do paciente. Então, isso foi uma grande evolução que a gente conseguiu no hospital. Nossa, isso é muito legal. E a gente não imagina todo esse trabalho, né? Nossa, é gigantesco. Eu não sei o doutor, mas assim, quando eu tô passando ali no hospital tudo, eu só vejo a parte ali minha. De tipo, eu tenho que examinar o paciente, eu tenho que pedir, eu tenho que ficar cobrando porque meu paciente vai acontecer isso. Aí você chega no laboratório e tá totalmente outra vibe, porque é um trabalho muito meticuloso. Muito. Eu até evito de entrar no laboratório. eu fico um pouco assim, gente. E é incrível, você chega no laboratório, realmente, a vibe é de correria. É uma correria tremenda. Eu chego lá, pessoal, o monitor tá dizendo que tá passando de 2 horas o exame do paciente tal, precisa correr com esse exame. É tipo o Masterchef. Meu, por que o exame do cara não tá pronto ainda? Já é 2h10 o exame dele, meu. Vocês entenderam? Sim, chefe. A gente já não falou que até 2 horas, meu. Nossa, não, quando a gente desce lá, às vezes tem médico, assim, preceptor nosso, que eles pegam e entregam os tubinhos na nossa mão e falam, entrega no laboratório. Quando a gente desce no laboratório, as meninas já até olham assim pra gente, tipo, não, você tá de sacanagem, que agora tem correio do Marroque. A gente fica assim, oi, bom dia, você aceita? Elas olham assim, bom dia. Mais um pra ficar me cobrando. Ai, gente, eu me divirto, viu, andando lá. Nossa, eu acho muito divertido. Mas a dinâmica do hospital é algo que por exemplo, a gente que é médico, a Nádia vai ser médica, não tinha noção que o laboratório funcionava assim, O laboratório, ele funciona num critério... Processamento, assim. Imagine, eu digo que a parte técnica de um laboratório hospitalar, ela tem que ser muito bem construída, porque se os profissionais não estiverem muito bem capacitados, muitas doenças passam despercebidas. Essa semana mesmo a gente pegou uma criança com nocardia no líquor.
é super raro pegar. Teve que descer um monte de residente lá pra ver. Porque a gente pegou essa criança com sanocardia, meu, e é tipo, ou toma conduta rápida, ou a criança pode ir a óbito. Entendeu? Uma criança imunodeprimida pegou monocárdia. E é raro de acontecer. Se a microbiologista que estivesse lá não tivesse muito bem capacitada, ela achará que é uma contaminação e teria jogado fora. Por que que acontece? A anocárdia é um bacilo álcool resistente, é um bacilo gram-positivo resistente. E o que acontece? Geralmente quando cresce assim, meio desleixada, a gente costuma dizer a bactéria cresce de forma desleixada na placa, muitas pessoas acham que é contaminante. E não dá importância. E é como a anocárdia costuma crescer, e ela tem um cheiro de terra ainda. Na hora que a minha gente falou assim, Hélio, tô suspeitando que isso aqui seja uma anocárdia pra mim. Aí eu falei assim, peraí, deixa eu ver. Na hora que eu abri a placa, vi o cheiro de terra. Eu falei, ixi, é ela mesmo. É ela mesmo. Só peguei ela uma vez na Unicamp só. E era um paciente HIV positivo ainda. Só foi uma única vez. Aí a segunda vez foi onde eu peguei? Na OC. Na OC. Na OC aparece coisas que, olha... Passar uma noite no AOC, um dia, você sai outra pessoa. É incrível, é incrível. Os colegas que estão lá, que estão na Unicamp e estão aqui, falam assim, gente, é incrível as coisas que eu pego aqui e não pego na Unicamp, cara. A gente pegou até paciente com malária, cara, na urgência, chegou na urgência, suspeita de malária, o laboratório fez a lâmina de hemograma, aí o Dr. Tiago, que estava analisando a lâmina, falou assim, Hélio, vem aqui ver, tô achando que esse paciente tem malária. A gente nunca pegou, né, tipo, no esfregaço. Geralmente malária... Né? Não, o comum pegar na malária é na gota espessa, ou você faz no exame de pulsão de medula e pode pegar também. Falei, caramba, cara, mas isso aqui é malária mesmo, né? Vamos ligar lá. E qual a suspeita clínica do paciente, né? Malária. Falei, caramba, mas então tá confirmado. Então, a gente... No momento que você pega no hemograma, a presença de malária tá muito avançada a doença mesmo. Mas, assim, uau, que surpreende, viu? Eu vi uma primeira vez uma urina ficar verde no AOC. Que assim, meu Deus, é o pseudomonas na urina. Eu fiquei, pera, não preciso tirar foto. Eu fui tirar foto. Gente, era verde, neon. Se apagasse a luz do quarto, a bolsinha ali dela tava brilhando. Eu achei incrível ver aquilo. Eu nunca tinha visto em nenhum lugar. Gente, queria agradecer vocês terem vindo, terem tirado esse tempinho pra estar aqui. Eu adorei bate-papo com vocês. Por favor, voltem mais vezes. Vai ser incrível conversar mais um pouquinho com vocês. Se vocês quiserem deixar as redes sociais de vocês, contato da clínica que vocês estão montando, já montaram. Tá em processo, né? Então tá em processo de autorização. Tá em processo de autorização. Meu estágio ano que vem, por favor. Por favor. Eu aceito. Vai ser um prazer ter você lá. Fiquem à vontade se vocês quiserem deixar as redes sociais de vocês. Essa câmera é todinha de vocês aqui pra gente encerrar. Bom, o nosso Instagram é o próprio Instagram da clínica mesmo, que é o Gênese Saúde e Diagnóstico. Acho que vai ter o link para eles acessarem. E a gente vai ficar feliz de ter novos seguidores e a gente quer levar um serviço diferenciado, né? Um serviço que possa trazer uma imunização incrível para os pacientes. O Caio é um médico incrível, por isso que ele vai fazer parte desse projeto. Eu acho que quem tem que fazer parte do projeto é com essa visão de valores que a gente quer forçar mesmo, que é atender de outro nível nossos pacientes e oferecer um serviço de alta qualidade e da acessibilidade também, que eu acho que é o mais importante de tudo. Sim, exatamente. Com certeza. O papo foi incrível, Nath. A gente vai esperar o próximo convite, né? Não vejo a hora. Será a hora. Novos temas. E foi incrível. Eu adorei. Gente, muito obrigada de coração. E já sabem, querem desafogar o AOC? Nós somos parceiros do AOC agora, então a gente faz coleta. Isso. Pessoal, esse foi mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Podem deixar os comentários dos próximos temas, dúvidas que a gente também passa para eles, eles respondem pra gente, a gente informa vocês. E como brincado aqui, a Pestana Clínica Integrativa, ela é parceira do AOC, então você pode estar coletando seu exame de sangue conosco. Assim ajuda também os médicos que precisam acelerar os pedidos. A gente não fica tanto na cabeça do Hélio. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio.